Quem aqui gosta de suco de manga? Não, tô falando sério. Gosta ou não gosta? Hein, Pilar? Tu gosta de suco de manga? E se você não pudesse tomar, você ficaria feliz ou triste? Triste, né? Ah, vai ficar fraco também, é verdade. Mas aí a gente pode tomar um outro suco, né? Se não puder tomar. Vocês sabiam. Ah, de laranja. Vocês sabiam que eu não posso tomar suco de manga? Porque eu fico com um problema. Fica me incomodando. Ele fica voltando. E eu fico bem ruim o dia todinho. Vocês sabiam? Quando a gente não pode fazer uma coisa que a gente gosta, a gente fica triste, né? Mas quando Deus fica triste com a gente pensa que fez alguma coisa errada, né? Uma coisa que desagrada a Deus. Entendi. Mas vamos lá. O salmo que a gente vai estudar hoje, o Salmo 16, diz que a gente deve confiar em Deus. Vocês sabiam que conforme a gente vai confiando, conforme a gente vai crescendo, vai ficando maior, conforme a gente vai confiando, a gente vai descobrindo que a gente consegue ficar feliz com Jesus, mesmo que as pessoas nos ofereçam coisas que a gente não pode fazer. E também coisa feia, não. Isso não mostra a Deus, isso mesmo. Mesmo que a gente não consiga fazer algumas coisas. Vocês queriam ficar que nem eu, sem poder tomar suco de manga? Ah, vocês não iam querer ficar sem tomar suco de manga, né? Justamente, a gente pode tomar outro suco. Então, muitas vezes, as pessoas vão oferecer coisas pra gente que a gente não vai precisar tomar ou comer, porque pode ser que aquilo desagrade a Deus. Mas papai e mamãe esperem que a gente almoce, né? Concorda? Agora, a gente come o docinho antes do almoço ou depois? Ah, depois, tá bom. E tu já pode comer jujuba? Ah, tá bom. Tem um açúcarzinho na jujuba, né? Tô ligado na tua, ajudar. Mas se papai e mamãe disser que a gente não pode mais comer jujuba, como é que a gente fica? Fica triste, né? Mas pode ser que a gente tenha alguma doença que a gente não pode comer mais. E aí, como é que fica? Ah, mas talvez não possa comer mais. Como é que vai comer outro dia? Talvez a gente possa comer outra coisa que não jujuba, né? Concorda? E mesmo assim, se a gente não pudesse, a gente deveria ser feliz ou triste? Ah, feliz. Então tá bom. Então vocês estão muito sabidinhos já. Vamos orar? Bora juntar a mão, fechar o olho. Senhor Deus, eu te agradeço pela vida de cada pequenino. Cuida de cada criança de nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos voltar para o nosso lugar? Tchau, Pilar. Cuidado.
Irmão, meu irmão e minha irmã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 16. Leiamos. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, a plenitude de alegria, à tua direita, há delícias perpetuamente. Oremos novamente, irmãos. Senhor, conduz o nosso coração, ó Pai, a entender, a ser consolado pela tua palavra e ser conduzido pelo teu Espírito, Senhor. Cuida de nós da manhã de hoje, ó Pai. Em nome de Cristo é que te oramos, Senhor. Amém. É interessante, irmãos, quando a gente pensa em... Eu brinquei com as crianças aqui, mas é difícil você explicar para uma criança que ela não pode comer determinada coisa ou beber determinada coisa. E eu estava conversando com um amigo ontem, no final da tarde, início da noite, e eu disse a ele, mano, eu adorava tomar suco de maracujá. Se você colocasse uma jarra, era capaz de eu tomar a jarra inteira, se as outras pessoas, obviamente, não consumissem o suco na mesa. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai descobrindo que determinadas coisas não fazem tão bem a nós quanto a gente imaginava que fazia quando mais novo. Então, eu não menti para as crianças aqui, é verdade a história, eu não posso tomar suco de manga. E da mesma maneira, suco de maracujá atiça o meu refluxo e eu passo o dia inteiro com o suco voltando e é aquela sensação maravilhosa de só quem tem refluxos e sabe do que está passando. Mas quando a gente olha para esse tipo de coisa, o Senhor nos chamando à lembrança das coisas mais simples, como comer e beber, que pode ser uma coisa que a gente tenha descontrole, as coisas mais difíceis, onde Ele nos chamará a refletir acerca da sua palavra e acerca de determinados questionamentos que podem chegar ao nosso coração, que nos fazem olhar para um salmo como esse e dizer assim, Senhor, depois de tudo que passamos, por que ainda não confiamos em Ti? É fácil para a gente pensar em sucos maravilhosos quando a gente mora num país de uma diversidade de frutas tão grande, mesmo que nem todas elas sejam nativas daqui do nosso país, mas por conta do nosso país de tamanho continental, é muito fácil você ver frutas de regiões mais tropicais para o nosso lado, frutas de regiões mais frias para o sul do país, e é muito comum a gente não se negar a usufruir desse tipo de coisa. Mas pare e pense o seguinte, se a gente estivesse numa região de escassez de fruta, qualquer fruta que nos aparecesse seria riqueza o suficiente. E é interessante, quando a gente
para e pensa que a gente acabou de sair de uma situação tão complicada que para muitos hoje, a gente nem sabe o que aconteceu, o que passou por nós. Mas quando a gente passa por uma situação muito difícil, como uma pandemia, ou quando a gente passa por uma situação de saúde muito complicada, e que por muitas vezes entes queridos nossos chegam a óbito, o que a gente vai se aperceber é que a gente precisa fazer essa pergunta ao nosso coração constantemente. E não é à toa que aquilo que Davi já abre o Salmo falando, ele vai dizer: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Esse refúgio que Davi encontra, que ele já afirma na primeira frase do Salmo, é porque ele sabia muito bem no Deus que ele confiava. E esse é realmente, irmãos, um salmo de confiança. Esse é um salmo que a gente pode se voltar para ele, e que não somente sendo um salmo de confiança, também é um salmo messiânico. A gente vai ver no final do salmo, onde Davi profetiza a ressurreição do nosso próprio Senhor. Então Davi se sente impulsionado a dar graças a Deus nesse salmo, mas ele também declara do porquê dele proceder dessa maneira. Ele entende que a felicidade dele consistia não naquilo que ele podia consumir, por exemplo, como eu falei das crianças acerca do alimento, mas sim em quem ele pode repousar, em quem ele se refugiava. E muitas vezes a gente se perde. Veja como eu comecei a conversa com as crianças. Eu estava falando de suco, de fruta, e eu sabia que possivelmente algum deles ia chegar num doce, em algo com açúcar, porque aquilo ali chama bastante a nossa atenção, e não que seja errado. Mas normalmente a gente tenta controlar o consumo de açúcar dos nossos filhos, ou normalmente os pais tentam fazer isso. Então a gente não se refugia naquilo que a gente pode ter, e muito menos naquilo que a gente pode consumir. Davi está chegando para nós dizendo o seguinte: será que a gente não deveria repousar exclusivamente em Deus? Será que a gente não deveria se apropriar dessa segurança? Será que o movimento do nosso coração não deveria ser esse? E aí, quando Davi lembra a nós de que Cristo ele deveria ser, e esse é o tema da manhã de hoje, o nosso repouso e a nossa confiança inabalável. E aí surge uma primeira pergunta no texto. Quando a coisa aperta, irmãos, a quem oramos? A quem conduzimos as nossas petições e as coisas que afligem o nosso coração? Sabemos que esse é um salmo de Davi, esse é um cântico de Davi, e esse é um tipo de cântico que tem uma melodia específica, né? Obviamente a Sociedade Bíblica traduz aqui como o hino de Davi, mas ele denota no texto hebraico um tipo de melodia. Então era um cântico específico que acontece poucas vezes dentro da salmodia, mas essa oração, esse cântico de confiança na proteção de Deus, a gente deve ser alertado a respeito do seguinte. Calvino já abre o comentário desse salmo dizendo o seguinte: na verdade, a nossa segurança toda, tanto na vida quanto na morte, depende inteiramente de estarmos sob a proteção divina. Então, Davi, guarnecido dessa segurança, guarnecido dessa firme confiança que ele tinha em Deus, é como se a confiança dele não se movesse. Por isso que a gente fala dessa confiança inabalável. Então, em meio a todas as tormentas de adversidades que poderiam atingir esse homem, ele chega a mim e a você e diz o seguinte: nós não deveríamos ser atingidos por qualquer coisa que chegue a nós. Então é como se ele estivesse explicando a gente o que significa a palavra confiar. Ou o que é que ela deveria significar para a gente a partir de hoje. Então confiar, irmãos, é como se o Espírito Santo nos assegurasse, através dos lábios de Davi nesse salmo, de que Deus está pronto a socorrer a todos nós, contanto que confiemos nele com uma fé definida e estável. Então, ele inicia o salmo falando de confiança e ele diz que essa estabilidade de fé
vai conduzir a gente para uma alegria. Veja que interessante. Ele vai terminar o salmo com isso. Essa é uma expressão bíblica que eu acho belíssima. Delícias perpétuas. Ou seja, não é uma coisa que a gente vai usufruir agora. Então não poderia chegar para uma criança e dizer que a alegria que a gente tem em Deus é a mesma coisa de ver uma pessoa se lambuzando com manga. Não poderia dizer isso. Porque isso é uma delícia momentânea. E não que Deus não nos agracie com esse tipo de coisa. Mas se a gente não tem tomado Deus, a gente não tem entendido que esse Senhor, que nós estamos debaixo da sua proteção, de que não é debaixo de nenhuma outra pessoa, mas Ele tem nos chamado a confiar nele de todo o coração. Então não é à toa quando Davi diz que ele se refugia nele. E a gente sabe que existem outros salmos que vai dizer que Deus é o nosso refúgio, fortaleza. Então essa é uma primeira pergunta dentro do salmo. A segunda pergunta, quando a gente olha para esse Cristo em que devemos repousar e confiar, é: a quem temos adorado? Ou, não deveríamos estar adorando ao Senhor nosso Deus? Duas coisas distintas são estabelecidas aqui nessa segunda pergunta. Primeiro, que Deus ele tem o direito de requerer de nós o que lhe apraz, entendendo que nós estamos completamente conectados a Ele, e Ele é o nosso proprietário e Senhor. E o próprio reconhecimento do salmista de que ele tinha a sua própria indigência. Então, por mais que os homens, por mais que nós, irmãos, nos esforcemos para sempre depender de Deus, não significa que uma hora ou outra a gente não procure vantagem através dessa confiança. Deus não chega para nós e diz assim: confie em mim que você terá resultados. Isso aqui não é uma venda de nada, irmãos, que nos promete retorno nenhum. Porque nós já temos verdadeiro retorno através dessa situação maravilhosa de que Cristo chega para nós e diz assim: eu já tenho dado todo o benefício a você, não só porque eu sou o seu Senhor e proprietário, mas porque você deveria livrar-se da sua autossuficiência. Porque se você parar para pensar de que nós estamos necessitando de algum tipo de coisa, é porque nós estamos mais vazios do que imaginamos e nós estamos mais destituídos do bem que o próprio Senhor nos promete e nada temos a demonstrar a esse Deus. Não existe movimentação nem moeda de troca. O Senhor me dá alguma coisa e eu consigo retornar nada para Ele. O que é que eu e você podemos retornar ao nosso Deus, irmãos? A gente não tem essa capacidade. É impossível para nós, por qualquer mérito que a gente tente imaginar, a gente não tem como fazer com que Deus se direcione para nós, se abaixe em relação a nós, de modo que Ele se torne o nosso devedor. Quando Deus diz que Ele se abaixa em relação a nós, Ele está dizendo o seguinte: eu quero ouvir vocês. Mas Deus não está dizendo: eu devo algo a vocês. Ou eu prometi algo e eu não consegui cumprir. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Mas quando nós, como homens, mutuamente nos esforçamos em fazer bem uns aos outros, aí a coisa muda de figura. Porque veja bem o que o salmista vai dizer aqui no versículo 3. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ele não está dizendo aqui que ele se alegra nos santos. Ele está dizendo aqui que ele se alegra no envolvimento dos santos. De que Davi se alegrava em se envolver com as pessoas do povo de Deus. Porque após ele haver confessado que não podia encontrar nada em si próprio para oferecer a Deus,
ele deposita a sua afeição nos santos. Ele se afeiçoa com o povo do reino de Deus. Porque Deus quer que a gente se envolva como seu povo. Porque ele seria magnificado por conta disso e exaltado na Assembleia dos Santos. Então, quando Deus nos chama a nos reunirmos conjuntamente, não é do tipo assim, se reúnam aí de qualquer maneira, porque eu acho bonitinho quando vocês estão juntos. Hora nenhuma a gente vê isso na palavra. Você já encontrou algum versículo bíblico que o Senhor dizendo assim, se juntem aí, fiquem de boinha, porque eu acho até bonitinho quando vocês fazem isso. Davi entendia exatamente o que estava acontecendo aqui. Ele sabia daquilo que o Senhor era capaz e ele sabia da sua nula capacidade. Não há sacrifícios mais aceitável a Deus que quando sincero e honestamente nos unimos à sociedade dos justos e nos entrelaçamos pelos laços piedosos. Ou seja, a reunião dos santos que se colocam perante o Senhor de maneira piedosa, reconhecendo Deus como o verdadeiro Senhor e dono da sua vida. Eu quero acreditar que é isso que a gente faz conjuntamente quando reunidos como seu povo. Mas ele segue. E aí a gente tem um repartir aí do versículo 4. A primeira parte ainda está nessa segunda pergunta. A segunda parte já está na pergunta seguinte. E ele vai dizer o seguinte: muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. E isso é uma coisa difícil para a gente ler. Porque ele está descrevendo aqui a forma genuína de manter uma harmonia fraternal com os santos, mas também ele está descrevendo ou mostrando a gente qual é o resultado com referência a esses homens miseráveis que voluntariamente se rendem ao diabo como seus escravos. Então, se não para serem decepcionados em sua esperança, então Davi está chegando aqui a nós, irmãos, e dizendo o seguinte: se a sua esperança você tenta encontrar em movimentos do seu coração, se a sua esperança está conectada a coisas que você pode oferecer aos seus filhos, se a sua esperança, meu irmão e minha irmã, está conectado a algo que eu e você possa fazer, eu não posso dizer senão outra coisa, que você tem sim enlameado igualmente como os ímpios. E essa impiedade que é mostrada aqui no versículo 4, é a mesma impiedade que Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, nos diz. E a queixa de Jeremias aqui é justamente o seguinte: porque meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas. Cisternas rotas que não retêm água. A gente deseja, mas o vaso do nosso desejo, irmãos, a água nunca se aquieta. Nós somos cisternas, vasos, balde, seja lá o que é que você queira dar o nome, furados. Porque quem sustenta a graça na nossa vida não somos nós. Quem sustenta a graça sobre a nossa vida é o próprio Cristo. Porque se o nosso repouso e a nossa confiança não estiver nele, a gente vai perceber que se a gente se associar aos incrédulos, dissipados e desperdiçados serão a substância dos seus ídolos, que não só perdem todas as dádivas e oferendas que lhes são apresentadas, mas que também vivem perenemente amontoando cada vez mais as suas misérias. Então, quando olhamos para um texto como esse, irmãos, a grande pergunta que surge aqui a partir do versículo 4, da parte B,
é: em quem temos confiado? Onde está o nosso coração? O verso 4, a partir da segunda linha, diz o seguinte: não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o nome deles. Davi estava se dando o luxo de nem pôr em sua boca determinadas palavras, determinados nomes referentes a ídolos. É como se Davi dissesse: a esses aí eu não quero nem proferir o nome. Veja que ponto nossa sociedade chegou, irmãos. A desculpa de não ter havido carnaval era por conta da pandemia. E eu fico pensando, a única igreja que brigou para que as festas carnavalescas não ocorressem na semana de Páscoa foi a Igreja Católica. A gente sabe do simbolismo, do sincretismo, dos movimentos daquele funcionamento. Mas eu fiquei pensando, beleza, ok. Qual é a escola de samba do Rio de Janeiro que ganha o desfile? Eu não preciso dizer o nome, mas o que me chocou era a quem estava sendo prestado o culto daquela escola. Aquilo ali, irmãos, não era um desfile. Era um culto sendo prestado a céu aberto, com milhares de pessoas celebrando. E o discurso deles era o seguinte: porque essa entidade, ela precisa perder a imagem ruim que ela tem, porque as pessoas não entendem, porque anteriormente foi dada uma visão errada acerca dessa entidade. E a madrinha da escola, ela não estava imitando uma outra entidade. Eu quero acreditar que ela estava sendo possuída por aquela entidade. Ou a gente é muito besta, ou a cultura do nosso país está entrando goela abaixo e a gente não está dizendo nada. É isso que Davi está chegando para mim e para você e dizendo aqui. Ele está chegando no verso 4 e dizendo assim: haverá condenação de todo tipo e de qualquer culto religioso que seja falso e corrupto. Porque ele está evocando e dizendo aqui a gente que essa cerimônia de tomar o cálice e de provar um pouco dele era uma observância cultica. Era uma observância de sacrifícios. Então ele protesta dizendo que não só manteria incontaminado a sua opinião e a sua boca, mas ele nem queria pensar a respeito de quem estava sendo prestado aquilo ali. Isso implica também, irmãos, que ele nutriria um tipo de ódio e aversão àquelas pessoas que se precaveria de nem mesmo mencionar o nome daquilo que estava acontecendo. Então elas podem chamar, irmãos, do que elas quiserem. Pode ser um desfile, pode ser uma reunião, pode ser um show que você deixa de vir para a igreja no domingo e quer ir. Ou você acha que é à toa que o show de Marisa Monte, por exemplo, lotou no sábado, quando é a sessão extra? No domingo à noite. E aí eu não estou falando mal de Marisa Monte não, viu, irmãos? Eu estou falando mal da solução. Ou você acha que alguns irmãos não foram para o show? Mas é Marisa Monte. E daí? Podia ser Roberto Carlos pintado de ouro. E não que eu gosto, certo? Então Davi, ele sentia que não tinha outra forma de expressar com mais veemência o supremo horror e aversão com que os fiéis devessem considerar os falsos deuses. Então ele ordena aos crentes que sejam não só precavidos em relação às opiniões erradas e perversas, mas também de abster-se de toda a aparência
do mal. Isso aqui, irmãos, era um movimento de defesa da fé. Davi está falando de movimentos apologéticos. Ele está dizendo assim, isso aqui eu estou fazendo de maneira pensada, de que eu não vou me envolver com isso, porque eu sei aonde isso vai chegar. Então, o grande escopo do discurso de Davi nesse momento aqui era que a terra estava transbordando de um imenso acúmulo de superstições com todas as variedades possíveis. E os idólatras ornamentam os seus ídolos com grande profusão. Ou como diz o ditado popular, mais enfeitado do que Santo Antônio de beira de estrada. Mas os bons e os santos sempre haverão de considerar suas invenções supersticiosas com profunda aversão. Movimentos supersticiosos, culticos e idólatras, irmãos, a gente acha em todo lugar. É mais sutil do que a gente imagina. E aqui o salmista, ele explica os seus sentimentos com mais clareza. Veja o que Davi vai dizer no versículo 5. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. Então não é mais o cálice do ímpio. Quem é o meu cálice? A quem eu celebro e idolatro. De maneira correta. Quem é o meu Senhor? Porque ninguém vai conseguir sustentar a nossa sorte, a não ser o próprio Deus. Então todos que não têm o seu fundamento e confianças postos no próprio Deus, eles devem necessariamente viver em constante estado de irresolução e incerteza. Então, quando a gente se amedronta, irmãos, o que Davi está chegando e lembrando a mim e a você é o seguinte: eu acho que o seu coração não está no lugar. Porque se tivesse, você estaria confiando. E isso aqui é um alerta, não é para você se desesperar ainda mais, não. É para você entregar novamente o seu coração ao Senhor. É para que você olhe novamente para Cristo, para que a gente saiba novamente de que Ele tem cuidado dos seus e de que Ele tem cuidado de maneira detalhada de nós. Ninguém é corretamente instruído na genuína piedade, irmãos, senão aqueles que reconhecem que Deus, somente Ele, é suficiente para a nossa felicidade. Isso é confiar. Isso a gente pode chamar de confiança. Então Davi chama a Deus como sua porção, como sua herança, como o seu cálice, e ele protesta que ele não se sente, que ele se sente tão plenamente satisfeito, de maneira única com Deus. E o seu coração está tão entregue ao Senhor que não existe cobiça no seu coração. Ele não deseja nada mais que não ao próprio Deus. E de tal sorte, ele não se deixa excitar por qualquer desejo depravado. Se o nosso coração estiver em Cristo, nós não seremos tentados. Essa deveria ser uma das grandes brigas do nosso dia a dia. Essa deveria ser uma das grandes brigas de quando nós acordamos diariamente. A menos que a gente seja totalmente devotado, de modo que jamais a gente alimente qualquer desejo desleal, a gente não se apartará dele. Davi se utiliza de 3 metáforas no texto. Ele compara Deus a uma herança, assim como o povo de Israel herda a terra. Ele compara Deus a um cálice, pensando em bebida, em o Senhor é aquele que nutre a nós. E ele se utiliza da metáfora de que ele representa como alguém que defende e guarda de maneira que ele é a sua herança. Então ele tem recebido de Deus moradia, alimento e é guardado por esse Deus. Ou seja, Deus é aquele que nos dá as principais coisas a quem a gente deveria confiar todo o nosso coração. E aí é justamente quando ele chega
e pergunta para nós: quem será recompensado? Essa é a última pergunta do texto. Senão aquele que repousa e confia de maneira inabalável em Cristo. Davi confessa que para que viesse a possuir tão grande bem, ele estava inteiramente de posse da graça do próprio Deus e que ele tinha sido participante, através disso, pela fé. Então não existe confiança sem fé e não existe movimento de graça sem que a gente confie nesse Deus. A gente deveria saber que essas coisas procedem dessa graça de Deus, porque Ele é a nossa herança, porque Ele tem nos tomado, ou tem feito com que a gente tome posse através dessa fé. Então, vai que alguém chega para você e diz o seguinte: você acredita no livre-arbítrio? De aceitar ou rejeitar a graça divina? Esse texto, esse trecho, o versículo 7, vai justamente no caminho inverso. Ele vai dizer o seguinte a nós: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor é aquele que chama e que Ele continuamente nos instrui, porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é esse Deus forte que nos sustenta e que nos conduz. Então Davi não só atribui a Deus o princípio da fé, mas também reconhece que ele está constantemente fazendo progresso acerca da instrução do seu coração. E o nosso pecado de não conhecer a Deus não tem nada a ver com o fato de que o Espírito nos chama a atenção a respeito disso. Porque Davi mantinha a sua mente tão intensamente fixada na providência de Deus, de tal modo a estar profundamente persuadido de que se alguma dificuldade ou angústia lhe sobreviesse, Deus estaria também sempre perto para assisti-lo. Então, sob essa proteção, irmãos, Davi entendia o que estava acontecendo, ele percebia que Deus cuidava dele, ele vivia desfrutando dessa tranquilidade, e isso é literalmente uma tranquilidade mental. Porque veja bem o que vai dizer o verso 8. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, eu não seria abalado. E o versículo 7 também diz de que até de noite o meu coração é ensinado. Pare e pense o seguinte: se você passa o dia ocupado no trabalho, de noite é onde sua mente vai devagar. Mas se eu confio verdadeiramente no Senhor, nem isso acontecerá. Então esse regozijo de maneira serena não é a porção de nenhum outro, senão daquele que aprendeu a pôr a sua confiança de maneira única em Deus. Então Davi chama a mim e a você a pensar de que temos uma vida de segurança em Deus. E se a gente agir dessa maneira que Ele está nos chamando aqui, a nossa fé não só tranquilizará a nossa mente, mas também encherá o nosso ser de plena alegria. E quando a gente olha para o verso 9, que diz: por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousa seguro. Os verdadeiros crentes, irmãos, não só possuem essa alegria espiritual na afeição secreta do seu coração, mas também se manifesta através daquilo que ele fala. Ele não somente confia pensando, mas ele confia agindo. A gente não desconecta aquilo que você pensa daquilo que você faz. Não existe aquela história: eita, eu fiz sem querer. Isso é mentira, irmãos. A gente não deveria temer a morte, porque não há nada faltando que seja requerido para a nossa completa alegria. É como se Ele estivesse nos dizendo: haverá sempre pronta para mim uma via de escape e um túmulo, para que eu não permaneça na corrupção.
Mas quando Davi fala aqui no verso 10 o que ele está dizendo, ele não está falando a respeito dele. Ele está apontando para Cristo, porque Davi não tinha essa capacidade. E a gente sabe que Davi foi para o túmulo e ele morreu. Então ele estava elevando a sua mente, pensando na humanidade, mas ele também entendia de que ele não poderia ser glorificado dessa forma, como é relatado aqui no versículo 10, mas havia nesse momento um espírito de profecia, e o que ele estava apresentando a mim e a você aqui é justamente que não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi não fala de si próprio aqui. A vida de Cristo, sim, irmãos, é isenta do domínio do túmulo, e o seu corpo, mesmo morto, não estará sujeito à corrupção. A palavra hebraica aqui, nefesh, normalmente a gente traduz como alma. Mas aqui o texto está traduzindo como própria vida. A própria vida de Cristo estava sendo mantida para que a vida de Davi fosse mantida, para que a nossa vida fosse mantida. Essa manutenção gloriosa da vida do nosso Senhor nos confere confiança nele e plena confiança. Então, o que o salmista estava explicando aqui para nós, irmãos, concluindo, é que o modo como Deus nos isenta da escravidão da morte, aí já é uma outra coisa. Ele estava, na verdade, conduzindo a nós à vida eterna. Então, Davi, olhando profeticamente, estava dizendo que haveria alguém que não pereceria, para que nós, de maneira plena, não perecêssemos. A esse a quem devemos confiar, que sustenta a nossa vida, que nos chama a reconciliar-nos com Ele, que nos chama e nós deveríamos enxergar que todas as coisas nos são necessárias para essa perfeita felicidade, estão nele. Ele é a nossa verdadeira felicidade. O favor dele como nosso verdadeiro Pai, o qual exibe para nós, olhando para nós como um semblante sereno, que mostra para nós essa alegria, e que ele é a causa primária disso. Isso ainda assim não deveria nos tomar de completa alegria, porque nós estamos sendo conduzidos para verdadeira e completa alegria. E só para você não achar que eu estou ficando louco, ele está falando de já e ainda não. Vocês são completamente felizes aqui? Em Cristo deveríamos ser. Mas tem coisa que entristece o nosso coração. Mas foi prometido uma verdadeira alegria a vocês aqui? Sim. Cristo tem nos conduzido para essa vida eterna, onde seremos completamente felizes, onde seremos completamente satisfeitos nele, onde teremos a nossa verdadeira tranquilidade, onde teremos serenidade de vida. Então Deus tem em sua mão uma plena e superabundante plenitude. E Davi testifica que a verdadeira e sólida alegria, na qual as mentes dos homens podem repousar, jamais será encontrada em alguma outra parte, senão no próprio Deus. Então, ninguém além de nós, absolutamente ninguém, vive contente só com a graça divina. Sabe por quê? Porque somente nós vivemos uma vida real de perfeita alegria. A gente só encontra isso em Cristo, irmãos. Somente nele a gente será pleno em confiança e teremos repouso verdadeiro. Então esse Cristo que nos chama a não entregarmos as coisas mais simples da vida, que nos dá alimento, casa, nos dá as coisas básicas da nossa vida, está chegando a mim e a você e diz assim: não se deixe entregar pelas coisas que os homens podem oferecer a você. Você não precisa nem falar aquilo que é oferecido a você, porque
porque você sabe aquilo que está sendo oferecido e que não deveria estar sendo. E Cristo nos chamando a isso, Ele nos chama a orar mais uma vez, se colocar diante dEle, onde a gente pode mais uma vez pedir perdão. Isso é uma das belezas do Evangelho, onde nós sabemos que Ele é o nosso verdadeiro Consolador, que nos traz alegria, paz, tranquilidade e aquele que é perfeitamente bom conosco. Vamos orar? Santo Deus de Israel, Pai bondoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, aquele que veio nos resgatar das trevas, que tem nos levado para a maravilhosa luz. Cuida dos nossos corações, ó Senhor. Cuida do nosso ser completamente. Que a gente não se leve por coisas simples, por aquilo que a gente não pode usufruir, por coisas que a gente diz assim, Senhor, não posso viver sem isso. E a gente sabe que pode, Senhor. A gente não pode viver sem Ti, sem a Tua graça, sem o Teu amor. E a gente sabe que só encontra verdadeira paz e tranquilidade, repouso, graça de maneira inabalável quando estamos contigo, ó Pai. Cuida dos nossos corações, Senhor. Cuida do nosso ser e que a gente aprenda a se alegrar contigo nas coisas simples da vida, sem ter que viver o evangelho de sentimentalismo e de vista, como se a gente precisasse ver as coisas que tu nos faz, mas sabemos que tu tens cuidado de nós em todo o tempo, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome de Cristo. Amém.